Bom, Natasha, obrigado por você participar de mais uma gravação aqui da Stargen, né? Você, como enfermeira humanitária, já passou... Primeiro, quantos países você já trabalhou? Olha, eu já passei por mais de 12 países trabalhando. 12 países. Todos na África ou em outro continente? Suma maioria no Oriente Médio, porque eu tenho formação em emergência e unidade de terapia intensiva, mas também em 3 países da África também. Olha, a gente passa por lugares onde a desigualdade social é uma coisa que grita muito. E que acaba até machucando muito a gente, né? Por ver a situação que algumas pessoas são obrigadas a estar passando de vida, né? A miséria que algumas pessoas têm que passar para viver, para ter uma vida ali mais ou menos, é uma coisa que impacta muito a gente, né? Ver uma criança desnutrida e o que eu falo assim, por exemplo, pegar uma criança desnutrida no colo e sentir o peso que a desnutrição traz, porque não é o peso físico, porque elas são muito levinhas, mas o tanto que isso pesa no coração da gente é uma coisa que me dói demais como ser humano. Como que outro ser humano pode chegar a esse ponto e ter gente que permita que isso aconteça, né? E é difícil, duro. E falando sobre regiões, que no resumo que a gente recebeu o seu, que você participou de uma missão que era a extração de diamantes. Sim. Né? E a gente estava falando mais cedo quão essa extração de minerais, principalmente diamante, falando mais sobre diamante porque é nosso tema aqui, o impacto na região, não só ambiental, mas na região. Como que ter passado por essa experiência te trouxe na sua vida para trabalhar, para utilizar joias? Porque normalmente te utiliza no dia a dia. Como que participar, ter essa experiência te impactou nessa sua ação de utilizar não diamantes, joias em geral? Então, em 2011 que eu entrei para a organização, e aí a primeira missão que eu tive realmente foi na República Democrática do Congo. Lá a gente foi para uma zona da região de Chicapa, e lá onde existe essa extração de diamante, porque tem muito rio, né? Tem muito afluente por ali, é onde eles fazem essa extração. E eu tive contato realmente com tudo a miséria que vem por conta dessa extração e dessa exploração da terra sem limite. Porque aonde essas pessoas chegam para fazer extração, não tem nenhum tipo de investimento social. Então, a gente tinha que cuidar de criança, sim, que estava desnutrida, que foi onde eu senti esse primeiro peso de uma criança desnutrida, tanto que um paciente que eu nunca esqueci da minha cabeça foi um menino desnutrido que se chamava Mboio. E foi nesse momento que, quando eu vi o tanto de miséria que traz essa extração de diamante, que eu jurei para mim mesma que eu nunca ia usar uma pedra preciosa vinda de tanta miséria que trazia tanto sofrimento para a terra e para o povo que vivia nela. Eu acho que a grande loucura disso tudo é que, assim, a gente fala em diamante, é um símbolo de status, ele normalmente é utilizado para celebrar alguma coisa, às vezes momento, então casamento, e sempre relacionado a um valor muito alto, né? Ninguém tem dúvida que diamante é uma pedra preciosa e que isso envolve um custo muito alto. Eu acho que a grande loucura disso é você falar, olha, onde ele é extraído, onde ele é encontrado, ele leva mais miséria do que qualquer outra coisa, né? Por que disso? Né? Por que os intermediários, quem tira na verdade de lá, passa a ficar rico, a ter dinheiro, e na verdade na região onde se extrai, as pessoas muitas vezes que estão extraindo, elas ficam numa pobreza parece cada vez maior, né? Eu acho que é uma grande loucura isso tudo, né? O porquê disso, e eu imagino quanto te incomode você não só ver, mas vivenciar isso durante algum período, né? Sim, loucura sim. Isso. Sim, é terrível. Era uma coisa até que eu estava comentando, que o meu primeiro choque quando eu cheguei
em Ticapa, no lugar ali onde a gente estava ficando, como foi a minha primeira experiência como trabalhadora humanitária, foi eu chegar no banheiro e perceber que eu ia ter que tomar banho de caneco. Mas não o fato de eu ter que pegar o canequinho e jogar água em cima de mim para tomar banho, e sim ver que tiveram que empregar uma senhora muito idosa para ir no rio, que ficava mais ou menos próximo, mas a uns 2 quilômetros de lá, para pegar um balde de água de 60 litros, colocar na cabeça e levar a água até onde eu estava, para a madame aqui tomar banho. Então, assim, eu fiquei tão chocada que eu falei, gente, eu não vou tomar banho, eu não vou usar água, eu não posso. E aí, as pessoas que tinham mais experiência ali comigo no projeto falaram, Natasha, você tem que estar feliz porque essa senhora, ela está recebendo dinheiro hoje para ela ter o que comer. Mas não tem água encanada, ou seja, num lugar que você extrai tanta riqueza do lugar, que a terra é tão rica, tão fértil, que você tem certeza que se você jogar uma semente lá, ela vai brotar, não tem água encanada. E o meu choque foi justamente isso. Poxa, eu tô com dó de usar a água que aquela senhora trouxe para eu usar. Que loucura. É absurdo. Meu Deus. E falando sobre o mboio, né? E eu sou uma pessoa que procuro entender muito os nomes, o significado dos nomes africanos, né? Quando eu li o seu resumo, eu fui procurar para saber o significado, né? Como foi que significou ele para todo o resto, o impacto dele pro resto? Certo. O mboio foi um gatinho que eu tive, que ele foi abandonado na rua ali perto de casa, recém-nascido. Ele ainda estava com o cordãozinho umbilical preso nele, que provavelmente por ser todo pretinho ele foi tirado assim da ninhada e abandonado para própria sorte, para morrer. Minha irmã estava voltando do trabalho, era uma sexta-feira 13, encontrou o gatinho miando ali dentro da caixinha, falou, ai meu Deus, vou levar para casa porque ele não pode ficar assim. E aí quando eu ouvi o miadinho do gatinho, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí quando eu vi o gatinho ali, o bebezinho, era um negocinho desse tamanhozinho assim, eu falei, ele tem que sobreviver. E a única coisa que eu lembro de ter agido por instinto foi colocar ele aqui, que nem mãe canguru mesmo, sabe? Abrigar ele. E eu falei, bom, se ele sobreviver até amanhã, eu vou na veterinária e vou ver um jeito de ficar com ele. Por um milagre, eu dormi paradinha assim, né? E aí o bebê, ele ficou aqui no meu peito, ficou quentinho durante a noite. No dia seguinte, a gente levou ele na veterinária. Aí a veterinária ficou olhando assim meio descrente, assim, não sei se ele vai sobreviver porque ele é muito pequenininho, receitou aquele leite de bebê recém-nascido e tal. E aí eu fui dando com cuidado de enfermeira mesmo, né, porque eu sou enfermeira, montei quase que uma UTI NEL pro gatinho, e aí ele foi crescendo e tal. E nesse meio tempo que não sabia se ia, se não ia, eu falei, eu vou dar um nome pro bebê, que se ele sobreviver, ele vai ser o meu gatinho de estimação. E aí foi que me veio a imagem daquele outro bebê que eu conheci 1 ano antes na África, né? O mboio. Eu falei, ele vai se chamar mboio porque vai ser tão guerreirinho quanto. E ele foi o meu companheiro, assim, durante 13 anos da minha vida, que foi uma coisa maravilhosa, né? Eu me lembro que eu saía para trabalhar, para as missões, e ele já era um gatinho mais adulto, assim, né? Já tinha mais 1 ano e pouquinho. Eu falava, bebê, fica aí, que a mamãe volta. Você sabe que a mamãe sempre volta. Ele ficava olhando assim com aquela cara de, né, gatinho que na dele, assim, vai lá, mamãe, vai bancar minha vida de playboy, né? E foram 13 anos maravilhosos, assim, que eu tive do lado dele, que na verdade, não fui eu que salvei ele, foi ele que me salvou. E tem uma questão que, principalmente, que você tá nessas missões, né, e tudo mais, você não... É difícil você criar laços, né, porque você vai pra um lugar, fica 1 ano, 1 ano e meio, aí depois você não pode criar laços lá, porque você vai embora, né, e tudo mais. Mas então, cria, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? A gente é humano e tem coração. E aí eu queria que você me contasse mais sobre o mboio que você conheceu 1 ano antes de ter achado o mboio. Foi um pacientezinho assim,
muito lindo que a gente teve, que a gente estava ali naquela campanha de vacina para o sarampo, né, na África, em Ticapa, e a mãe chegou com ele muito levinho, assim, né, e eu peguei ele, assim, você vai com uma força, assim, no braço, pensando que você vai levantar um peso de, sei lá, 7 quilos, quando você vai ver, ele tinha, sei lá, uns 4 quilos, porque ele estava muito desnutrido, né. Coisa de recém-nascido, né? É, praticamente, um bebê pequeno, e ele estava tão desnutrido que a desnutrição é triste demais, porque chega um momento que você já não tem nem estímulo para comer. Então, assim, por mais que você tente dar uma água com açúcar, o bebê não mama, não suga. Por mais que você tente dar aquele alimento preparado à base de amendoim, que é o chamado plump nut, eles não conseguem engolir, porque eles estão muito fracos, eles estão caindo naquele sono já de se entregar mesmo. E com o Momboio paciente, foi a mesma coisa, assim, ele já estava esvaindo, assim, você estava vendo que a vida estava indo embora dele, né? E a gente ficou lá umas 2 horas em cima dele, assim, vamos lá, Momboio, a gente sabe que você vai conseguir, toma um pouquinho dessa água, vê se você consegue um pouquinho de energia para conseguir engolir essa pasta de amendoim e tudo. E no fim do dia foi, assim, uma alegria perceber que ele tinha conseguido comer mais ou menos equivalente a uma colher de sopa dessa pasta de amendoim. É o que a gente tem de pasta de amendoim em casa, assim, não é nada muito diferente, assim, sabe? E só o fato dele ter conseguido comer, dele ter sido guerreirinho naquele dia e tudo, tomou a vacina e ficou ali internado com a gente, me marcou muito, assim, porque fala muito da resiliência de um povo, né? Que com todas as dificuldades, com tudo, assim, o mínimo que você dá, consegue ir em diante, assim. Nossa. E agora falando do gatinho, né, que te acompanha por 13 anos, né? 13. Ainda falando também sobre laços, quando ele partiu, como que foi esse momento? E a partir disso, da onde surgiu a ideia de transformá-lo num diamante? Então, eu sempre prometi para ele que eu voltaria para casa, né? E aí, quando foi numa manhã que alguém parece que encontrou, porque infelizmente ele morreu atropelado ali no bairro ali de casa, e alguém que encontrou sabia que ele morava na nossa casa e deixou ele lá. E aí foram me chamar, eu acordei, enfim, eu tava com ele com o meu corpo, perto do meu corpo, assim, o corpo dele comigo. E eu pensei, eu não volto mais para casa para você, mas eu vou te carregar sempre comigo. E foi aí que a minha irmã, ela teve essa ideia de fazer a cremação dele para que eu pudesse carregar as cinzas dele comigo. Mas como eu vou por lugares assim, que passo para o aeroporto, raio-x e lugares assim bem difíceis até de acesso, que cachorro vem cheirar bagagem, você imagina que eu já trabalhei no Iraque, por exemplo, em lugares bem difíceis e tudo mais, andar com cinzas ia ser meio difícil de eu explicar o que eu tô fazendo com as cinzas, aí até falar que o gato e tudo mais. E aí eu comecei a procurar na internet por lugares onde eu pudesse fazer alguma coisa, uma joia sentimental com essas cinzas. E foi aí que eu acabei chegando na Stargen, né? Aí eu falei, nossa, não só é feita uma joia com aquilo, como se transforma numa coisa de alto valor e que eu posso carregar ele comigo no meu peito pro resto da minha vida. Então, aquela promessa que eu tinha feito para mim mesma, que eu nunca na minha vida usaria um diamante de sangue como uma joia, eu falei, eu posso transformar o meu gato, que para mim a vida inteira para mim ele foi pura luz, que ele pode ser um diamante de luz e vai continuar me guiando o resto da minha vida. E tem uma especificidade também muito legal que eu ouvi no resumo que me passaram. O que essa possibilidade te representa, significa para você?
Olha, a questão... Assim, eu por ser enfermeira, eu já não posso usar joia de jeito nenhum. Você vê que eu não tenho costume de usar brinco, não posso usar anel, relógio, é uma coisa que a gente acaba pendurando aqui e tudo. Mas alguma coisa aqui perto, por dentro do scrub, por dentro do uniforme, a gente consegue usar assim e precisa ser de um significado muito grande, né? E como eu falei, aquela facilidade de eu estar sempre com ele perto de mim, aonde quer que eu vá, em qualquer lugar do mundo, foi o que me moveu realmente para eu estar querendo fazer das cinzas do meu amor, do amor da minha vida, e carregar ele junto comigo, fazer dele um diamante e carregar ele junto comigo. Maravilhoso. E a possibilidade, né, Márcio, de que a Stargen dá, né, que a gente já contou várias histórias, né, ali, ia ter histórias mais curiosas, mas essa sentimental de você conseguir fazer algo tão personalizado é algo bem relevante, né? Muito, muito. É o que dá orgulho para nós, lá da Stargen, né? Eu acho que essas histórias, assim como a sua e diversas outras, na verdade vão marcando o nosso dia a dia, né? E isso torna o nosso trabalho cada vez mais agradável, né? A gente começa a quase que colecionar histórias de vida, né? Histórias de amor, né? Muitas vezes, às vezes já se foram, às vezes histórias que estão se formando, que elas estão se criando, laços que estão se criando, e isso é muito gratificante, é muito legal. É claro que a história dela, eu acho que assim, é importante a gente passar, porque tem essa questão, se discute muito diamante de laboratório, diamante natural, né, que o diamante é uma joia, ela é bonita, tem uma questão estética, ela tem uma questão financeira, tem uma questão de status, né? Tem tudo isso envolvido, mas até então ele tinha um custo muito alto social, né? Essa coisa que ela estava explicando, que isso causa para as populações, né? Eu acho que não só para a população, até muitas vezes para o meio ambiente dessa região. Então, imagino eu que tem a contaminação de rio, sim, o que vai acontecendo no entorno disso é muito ruim. É muito ruim. E ao mesmo tempo deixando algumas pessoas extremamente ricas, né? Isso você começa a ver um desequilíbrio muito grande nessa história, né? Que começa lá na extração e chega numa joia extremamente cara, né? E isso é uma forma que a gente vê até de... por que o diamante é caro, o natural? É caro. É por causa disso. É por causa dessa extração, é por causa do custo ambiental, é por causa do custo social que se tem, né? E eu acho que é muito legal também a gente conseguir disponibilizar para as pessoas algo a mais, algo um pouco diferente, que não tem esse mesmo custo, né? De novo, custo ambiental e custo social, e ao mesmo tempo que carrega uma história muito grande. Quando a gente fala, muitas vezes, em anel de noivado, qualquer coisa do gênero, é muito mais uma questão de quanto se pagou, né? Culturalmente, assim, quanto mais se investiu naquele anel, por exemplo, de noivado, mais a pessoa ama a outra. Gente, será que é por aí mesmo, né? Eu acho que são coisas que para se levantar, para começar a se questionar, né? Se vale a pena esse custo todo, né? Porque quando se fala em diamante, ela tem uma beleza, uma pedra que tem um brilho único, ela é muito bonita, ela é extremamente resistente, mas agora a gente tem uma alternativa, né, dessa pedra que é tão desejada, só que a gente consegue ter um vínculo realmente único. Essa pedra, o seu gatinho, é sua, é importante para você, né? Ela é realmente única, ela passa a ser única. E assim para todas as histórias que a gente vê, né, que nós participamos, que a gente tem orgulho de participar. Isso pra gente assim, é extremamente gratificante, e cada dia que passa a gente começa a entender mais ainda o valor do que a gente faz. A gente começa a dar valor para algo que o Guto que tá ali, criamos, né? Nós criamos e na verdade nós queremos que as pessoas saibam disso, né? Isso não é algo que não é tão aberto, não é tão falado, até essa questão de diamante de laboratório, diamante natural. É só a questão, não, o que vale é o diamante natural. Tá bom, ele vale por quê? Eu acho que tem que se começar a questionar esse tipo de coisa. Isso é algo que lá fora, em especial, já se questiona um pouco mais. Aqui no Brasil, bem menos, né? Fala, é caro, por que é caro? Né? É caro porque simplesmente a pessoa quer ganhar mais? Não, é porque tem um custo muito grande até isso chegar em alguém, no consumidor final. Né?
Aí fala, não, é único às vezes por quê? Por que é único? Não, porque custou muito caro. E eu acho que o que a gente traz na Stargen é algo a mais, é único por quê? Porque realmente tem um vínculo com a sua história. Né? Seja uma história que realmente se passou, ou de novo, seja uma história que está sendo construída, num caso de casamento, de noivado, de cordão umbilical, de primeiro corte de cabelo. Né? Então o que a gente fala é isso, realmente agora você consegue falar que aquele diamante é único. Né? E ele não é único por causa do valor, né? Não por causa do dinheiro. Na verdade é valor sentimental isso. E essa mudança de paradigma, antes de eu ir para a próxima pergunta, é muito bem vista, porque teve o Cristiano Ronaldo que deu um diamante para noiva dele e tudo mais, né, de 3 milhões de dólares, e na internet já houveram comentários de pessoas criticando, né, ele falando, tá, pra que isso? Tudo bem, você tem tudo, né, você tem todo o dinheiro do mundo, sim, mas... Pra que, né, gastar nisso, sendo que você tem tudo, né? Mas é realmente uma mudança de paradigma que sim, as pessoas estão começando a ter, caindo. Né? A gente teve até há muito pouco tempo o exemplo do anel de noivado de uma influenciadora. Quem quiser vai procurar na internet, não sei se a gente pode nem falar isso aqui, mas um anel com diamante de laboratório de 9 quilates. Né? Então assim, tem uma beleza gigantesca, assim como do diamante natural, um valor um pouco mais baixo, mas não é um valor, é considerável o valor de uma pedra dessa, mas que tem toda a beleza, tem tudo aquilo que ela precisa, na verdade. E não causou toda a miséria que um diamante de 9 quilates causaria. Né? E é isso que eu ia te perguntar, Natasha. Um diamante desse causa guerra. Exatamente. Sim. E era isso exatamente que eu ia te perguntar, Natasha, porque ainda o diamante de laboratório ainda é um produto ali em fase de expansão. Ainda, né, não é todo mundo que tem esse conhecimento. Até por isso o Márcio falou que ainda tem até uma... tem pessoas que falam, não, esse aí não é diamante de verdade. Até e a gente prova que realmente não, isso é um diamante de verdade. Não é um diamante, e é até melhor, não é um diamante que causa guerra, causa, né, impacto social. Não vem com uma história meio ruim por trás dele. Não vem com uma história ruim por trás. Pelo contrário, ele vem com uma história boa. Né? E quando você ficou sabendo dessa possibilidade, você que já passou que já passou e já viu a miséria de um diamante natural, quando você ficou sabendo da possibilidade de criar um diamante de laboratório, o que você pensou? Eu pensei que aí você tem a oportunidade de acabar com um ciclo. Acabar com um ciclo de miséria, acabar com um ciclo de exploração, acabar com um ciclo de... Acaba aqui, sabe? Aquela coisa de... Eu já vi demais disso, eu já sofri demais com tudo isso, vendo meus pacientes sofrendo em consequência disso, e acaba em mim. Eu jamais usaria um diamante natural. Claro que eu quero usar o meu gato, o amor da minha vida junto comigo pro resto da minha vida, e eu tenho a possibilidade de falar, acaba aqui. Eu posso dizer não, eu não quero. Eu posso ter a beleza de um diamante comigo, indo para os lugares aonde eu vou, mas sem carregar toda o peso e a coisa ruim mesmo. Sim. De ver toda a miséria que causa realmente. Porque assim, você falou dos 3 milhões de euros ali do Cristiano Ronaldo. Poxa vida, por que ele não investiu 3 milhões de euros para furar um poço artesiano num desses lugares? Quem mora num lugar desse não sabe o que é água encanada. Não sabe o que é não ter uma diarreia por conta de água contaminada. Sabe? Eles têm que tomar banho, lavar roupa, em água suja, em água contaminada por mercúrio, que acaba envenenando lentamente o corpo dessas pessoas, que elas acabam morrendo de uma maneira triste e devagar e dolorosa. Então, por que não investir o dinheiro numa coisa dessa? Ou numa escola para um lugar desses? Né? Então, é muita coisa que vem por trás ali do natural, do que se diz natural, que para mim não é um peso que eu quero carregar, não é um peso que eu quero ter comigo na minha história. Eu quero ter amor na minha história. Não, e o que você faz é exatamente isso. Mas eu também vi aqui que você guardou o pelo
E o bigodinho Sim. do Mboio. Foi essa escolha? Foi tão significativa? O pelo, porque ele era peludinho, assim, macio, que a gente até brincava, falava que eu tinha dado condicionador em vez de mamadeira pra ele, de tão macio que ele era, né? E é uma coisa assim... Manter o toque. Manter o toque, e o dia que apertar demais a saudade, eu tirar ali do relicário onde tá guardado e eu colocar aqui no meu nariz pra sentir ele próximo de mim de novo. E bigodinho de gato é uma coisa meio mística, assim, né? Que você fala que se você encontrar um, você guarda porque ele vai te proteger e tudo mais. E então eu guardei essas duas lembranças dele, além das cinzas. E pra finalizar, eu queria perguntar do significado, mais uma vez, de eternizar o Mboio pra você. Para mim, o Mboio, como eu falei antes, assim, quem vê, pensa e acha que fui eu que salvei a vida dele. Na verdade, foi o contrário. Foi ele vir para minha vida que me salvou, que me deu significado, que me deu propósito, né? Por mais que seja uma vida pequenininha, né? Que o pessoal fala, é só um gatinho. Não. Ele me entendia de um jeito assim que de olhar para mim, ele sabia em alguns momentos que eu não estava muito bem, ele vinha, deitava no meu peito até eu me acalmar, dormia comigo. Eu sei que a gente vai estar unido pela eternidade, assim, em energia, porque eu acredito nisso, que além da morte existe alguma coisa ali, e é só o corpo dele físico que não está comigo agora. Mas assim, poder eternizar ele, para eu poder carregar ele perto do meu coração, para quando essa saudade apertar, eu poder segurar assim e falar, você tá com a mamãe e eu tô com você pro resto da vida, a gente vai estar junto e eu nunca mais vou me separar de você. É uma coisa que me dá força para eu continuar trabalhando, para eu continuar atendendo outros pacientes ali pelo mundo afora. Muito legal. E primeiro, parabéns pela... Obrigada. Essa profissão, acho que, né? E por dividir essa história. Obrigado.